Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo que está fora das séries do canal. Um vídeo que não pertence ao conjunto temático aqui, né, que me propus a estabelecer, né, respondendo questões, leitura do Sri Ramakrishna Katha, do Bhagavad Purana, do Evangelho do Senhor Jesus, ensinamentos do Ancião Tadeu, Narada Bhakti Sutras, enfim, essas séries mais temáticas, né, em que uma sequência de episódios são feitos em dias específicos da semana. Estou tendo um pouquinho de dificuldade de manter esse padrão que eu mesmo estabeleci, em virtude de dificuldade da vida mesmo, né, de conseguir fazer vídeos sempre, e os vídeos também precisam de uma certa inspiração. Às vezes você não está com uma capacidade geral assim, de realizar as coisas, né? Então há também um espaço para que eu gostaria de poder manter essa regularidade de vídeos já acertados, e pretendo retornar com isso com uma regularidade mais certinha. Mas independentemente disso, de vez em quando eu gosto de fazer um vídeo que escape um pouco dessa formulação para tratar de temas que não estão encaixados em nenhuma série, mas que são importantes aqui como apresentação de um tópico, acho eu, na maioria das vezes, de importância definitiva para que o tema geral do canal, que é Bhakti Yoga, sobretudo sobre o humor espiritual de Sri Ramakrishna, seja compreendido. No vídeo de hoje eu vou tratar aqui de um tema que certamente muito pouco tratado. Eu nem sei se existe um tipo de formulação como essa, mas é a tentativa de apresentar aqui as muitas conciliações entre o ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa com um antigo acharya vedântico chamado Vallabhacharya, que viveu ali no século XV e XVI, né? Contemporâneo de Sri Chaitanya Deva, que estabeleceu com seu comentário uma escola vedântica, conhecida como Suddha Advaita Vedanta, ou seja, o não dualismo puro, o Vedanta, né? A interpretação Vedanta do não dualismo puro. E eu, lendo, né, as descrições da doutrina de Vallabhacharya, achei muito interessante os extraordinários pontos de conexão que existem entre os ensinamentos de Sri Ramakrishna e esse acharya, e o quanto isso é significativo. Por quê? Vallabhacharya é dos acharyas das escolas devocionais vedânticas, e apresentou então assim um escopo filosófico, né, muito bem estabelecido, e tão similar em tantos aspectos ao espírito do ensinamento de Sri Ramakrishna, que é muito curioso, né, que nós não tenhamos, né, relacionados à cultura da Ordem Missão Ramakrishna, por exemplo, uma exposição comparativa e uma transmissão dos ensinamentos de Vallabhacharya, como por exemplo a Ordem Missão Ramakrishna faz com os ensinamentos do Advaita Vedanta, que são antagônicos aos ensinamentos de Sri Ramakrishna no seu âmago, né? Quando eu falo de Advaita Vedanta aqui, eu estou falando do Kevala Advaita Vedanta, ou seja, do absoluto não dualismo, representado por Shankaracharya, né, como principal baluarte, que vai caracterizar que só existe Brahman e que o Deus pessoal desaparece quando o indivíduo, sei que pode se dizer assim, alcança o conhecimento de que ele mesmo é Brahman. Esse ensinamento é completamente contrário ao ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna falou de aspectos com forma e não forma de Deus, falou com aspectos pessoais e impessoais, mas não falou de modo nenhum que o ápice do entendimento de Brahman era a compreensão de um Brahman sem qualidades. Ele negou a possibilidade de um Brahman sem qualidades. Ainda assim, na instituição mais famosa com o nome de Sri Ramakrishna, a Ordem Missão Ramakrishna, ensina-se regularmente Advaita Vedanta. Compreensível, porque, né, a Ordem Missão Ramakrishna é uma ordem de Swamis. Swamis
são a linha, pertencem à linha monacal, monástica, Sannyasins. Monacal talvez seja até um pouco errado, mas Sannyasins de renunciante da linha de Shankaracharya. Esses são Swamis. Então, quando Swami Vivekananda buscou, né, o seu caráter Sannyasin, ele foi buscar adesão a uma linhagem de Shankara. Então a ordem de Sri Ramakrishna é uma ordem de Sannyasins Advaitins. Então isso explica, de certa maneira. Mas por qual razão o nome de Sri Ramakrishna está vinculado a uma coisa como essa? Swami Tapasyananda, que escreveu um belíssimo livro chamado As Escolas Devocionais do Vedanta, justamente para apresentar um contraponto a essa tendência, né, de superexposição do Kevala Advaita Vedanta na ordem de Sri Ramakrishna. Ele dizia que Swami Vivekananda pregou Advaita Vedanta porque ele viu que era mais palatável para o público ocidental daquele tempo, para o homem da sua época. E Swami Vivekananda percebeu que se ele pregasse o caminho de Bhakti, ou se ele pregasse mesmo o nome do seu mestre, as pessoas considerariam aquilo muito parecido com o cristianismo e iriam evitá-lo. Então foi uma estratégia, né? Swami Tapasyananda disse, né, que eles que tinham um contato mais direto com o Swami Vivekananda, mais pessoal, podiam perceber que ele não tinha nenhum antagonismo a Bhakti, muito pelo contrário, ele só não tinha a adesão ao sectarismo próprio das escolas Bhaktivedantas, ou cada uma delas. Então, para Swami Tapasyananda isso foi uma estratégia e, inegavelmente, podemos dizer que deu certo, né? Realmente, Swami Vivekananda fez grande sucesso e conseguiu implementar as suas sociedades Vedanta em virtude dessa abertura que ele recebeu. Talvez, verdadeiramente, né, ele tivesse maiores obstáculos se chegasse dizendo: eu vim aqui falar daquele que é, né, a manifestação de Deus como devoto nesta época de ateísmo, aquele que veio falar que o objetivo do nascimento humano é buscar conhecer e amar a Deus, né? Que aquele que veio dizer que devemos nos comportar como o gatinho que aguarda pela mãe gata em completa rendição. Talvez ele tivesse um pouco de dificuldade, né? Essa é uma ideia. Por qual razão Swami Vivekananda não ensinou Sri Ramakrishna? Alguns dizem que Swami Vivekananda foi o único que compreendeu Sri Ramakrishna e ensinou, então, da maneira como só ele compreendeu. Essa é uma visão que é realmente muito difícil de engolir, né? É mais fácil a ideia de que ele tenha criado uma estratégia mesmo para ser acessível à mentalidade ocidental. Mas passado tanto tempo, eu acho que já é a hora, né, de que outros professores espirituais que fossem mais semelhantes àquilo que Sri Ramakrishna ensinou pudessem ser mais estudados e conhecidos. E hoje nós vamos então tentar fazer esse esforço aqui de remar um pouco contra a maré e falar desse professor espiritual Vallabhacharya, um pouquinho dos tópicos do seu ensino e tentar comparar aqui com o ensino de Sri Ramakrishna, né? E posteriormente fazer isso também com outros professores do Vedanta devocional, como por exemplo Sri Chaitanya e os seus Goswamis, Madhvacharya, não é? Nibaka, Ramanuja, né? Com Sri Ramakrishna tem tantos pontos de conciliação. Mas hoje vamos tratar aqui de Vallabhacharya, que eu tenho quase que certeza que talvez seja o único vídeo no nosso idioma, pelo menos, que vai tratar desse personagem. Ainda mais com essa conciliação Vallabhacharya e Sri Ramakrishna. Vallabhacharya, como eu falei, viveu no século, né, ali, né, 1400 e pouco até 1500 e pouco, né, limiar, né, do século XV para o século XVI. Eu lembro que eu peguei aqui, né, boa parte desses apontamentos num livro chamado As Escolas Medievais Vedânticas. Então, Vallabhacharya está no limiar, né, da era medieval indo para a era moderna. E
que ele apresenta, que nós vamos caracterizar aqui como o que ele apresenta, é o que vai ser interessante pontualmente para entendermos essa ideia que eu estou propondo hoje, né, de comparar os ensinamentos de Sri Ramakrishna com o Vallabhacharya. Como a maior parte das pessoas que vão acompanhar esse vídeo tem mais conhecimento das outras escolas Vedantas, sobretudo o Advaita Vedanta, que eu vou hoje aqui chamar sobretudo de Kevala Advaita Vedanta, para diferenciar dos outros modos de Advaita que existem, eu vou tentar fazer também aqui um pouco de apresentação muito sintética dos fundamentos das escolas anteriores, né? Das outras escolas vedânticas. Então, a gente tem muito conhecido o Advaita Vedanta de Shankaracharya, que eu vou caracterizar aqui como Kevala Advaita Vedanta, porque significa o absoluto não dualismo. Ou seja, que determina muito claramente que só há Brahman. E não há nenhuma outra realidade eterna, ontologicamente, né, constituída. Todos nós somos Brahman. Não existe, na verdade, a pluralidade, esses muitos eus. Existe apenas um único eu, não é? Que se projeta relativamente em transitoriedade de um modo ilusório em múltiplos em virtude de Maya. Quando surgiu, né, a defesa de Shankaracharya dessa perspectiva, evidentemente que ele não foi o único a defender isso, não tirou isso do nada, né? Ele é o mais proeminente defensor dessa perspectiva. Na Índia predominava os conceitos de vários tipos de budismo. Muito tempo já depois, né, da pregação original do Buda histórico Siddhartha Gautama. Então, o Buda histórico estava apresentando uma perspectiva dentro do compêndio vedântico, védico, da ideia de moksha, de libertação. Buda se separa da influência dos Brahmanes e nisso renega a importância dos Vedas no seu ensino. E por isso o budismo não é uma escola védica. Mas toda a sua argumentação é no sentido de promover a ideia de moksha para mais pessoas. Então, aqueles purshastas, né, que fazem parte do objetivo, né, védico, né, buscar os, né, os lícitos desejos e anseios, como por exemplo artha, karma, artha, kama, dharma e moksha, ou seja, progresso, prazer, justiça e libertação, estavam presentes no compêndio das ideias do Buda. O que ele se propôs a fazer era apresentar uma metodologia mais abrangente, que todos pudessem trabalhar e alcançar, independente dos rituais védicos, independente da hierarquia brahmânica, não é? Independente das restrições muito estabelecidas do Varnashrama, o lugar de nascimento de cada um. Então, o budismo original está dentro desse contexto, mas com o passar do tempo, as filosofias, né, dos budismos, as filosofias dos seguidores do Buda foram se multiplicando. E o que você tem nos dias de Shankaracharya é uma defesa de muitas vozes budistas da ideia do não eu, do não Atman, do não Brahman. Uma completa desconexão da ideia de qualquer existência, tudo relativo, não é? Então Shankara vai apresentar uma contraposição a isso, defendendo Brahma e Atman, mas ele faz isso dentro de um referencial, né, usando, né, categorias de pensamento acessíveis ao diálogo com os budistas. Então, o que ele faz é defender Brahma e Atman, mas Brahman está muito caracterizado em uma linguagem palatável para os budistas. Veja, assim como Tapasyananda disse que Swami Vivekananda apresentou a Advaita porque achava aquilo mais
palatável para o público da sua época, ocidental da sua época, aqui podemos ver que Shankaracharya também tem uma estratégia, né? Utilizar, né, o instrumental das ideias budistas assim para defender a autoridade dos Vedas. Quando você tem séculos depois Ramanujacharya defendendo o Vishista Advaita Vedanta, ou seja, o não dualismo com qualificações, ele está defendendo o quê? Ele está defendendo que, de fato, Brahman é a essência de tudo e nada pode estar alheio a Brahman, nada pode estar independente de Brahman, mas Brahman é o ser supremo dotado de qualidades, dotado de características pessoais e manifesta o universo e vivifica nesse universo como se todos os seres fossem suas partes, como se o universo fosse o seu corpo e a vida instalada nele a sua alma. Então, o Vishista Advaita Vedanta também é um não dualismo, mas é um não dualismo que entende a existência de tudo aquilo que se manifesta de Brahman, que é caracterizado como Vishnu, né? Na perspectiva de Ramanuja. Quando você vai então para o Dvaita Vedanta de Madhvacharya, séculos depois, qual é a ideia de Madhva? A ideia de Madhva é ressaltar as diferenças entre seres e Deus, entre o mundo e Deus, entre as almas e as outras almas, entre as almas e o mundo, entre as coisas do mundo, entre elas mesmas. Ou seja, Madhva vai encarar de frente a ideia de atestar a realidade de tudo que existe, sem desconsiderar aqui que tudo isso que existe é dependente de Brahman, advém do seu poder, definitivamente, mas caracteriza-se eternamente como realidades nunca findadas, nunca ilusórias. Então perceba, né, que numa escala, o Kevala Advaita Vedanta de Shankaracharya, ele está afirmando o Brahman, mas ele está afirmando um Brahman palatável para os budistas, sem qualidades, como se estivéssemos todos caminhando para uma dissolução. Os budistas também não afirmaram nada, mas afirmaram isso, uma realidade subjacente que seria uma não existência. Porque toda conformação de existência para esses budismos seria uma caracterização limitada. O Kevala Advaita Vedanta de Shankara é quase isso. Só que ele diz que essa realidade subjacente chama-se Brahma. Quando você tem então em Ramanuja e Madhva a contestação disso, a contestação é para a afirmação do Ser Supremo e a diferença entre o Ser Supremo e os outros seres. Só que existem outras escolas. Existem as escolas que estão afirmando o quê? Estão afirmando que existe de fato uma diferença entre os seres e o mundo, entre os seres e Deus, entre Deus e o mundo. Só que essa diferença é conciliada com uma igualdade fundamental. Toda a realidade advém de Deus. Deus está infundido em toda a realidade. Ainda assim, ele é transcendente a ela. Chama-se então essas escolas de escolas Beda a Beda. Diferença e igualdade conciliadas. Essas escolas estão reunidas Nirbhaka, Vallabha, Chaitanya. E eu diria aqui, Sri Ramakrishna. Então,
Por que existe essa confusão da Ordem Missão Ramakrishna ensinar Kevala Advaita Vedanta? Já expliquei aqui. Porque a ordem é configurada em sannyasins sankaritas, digamos assim. Porque Swami Vivekananda compreendeu que a pregação do humor Advaita, Kevala Advaita Vedanta, seria mais fácil para o Ocidente. Mas na verdade o que existe de proximidade do ensinamento de Sri Ramakrishna é com as doutrinas Beda a Beda. Da diferença e igualdade entre Deus, as almas e o mundo. Nós vamos ver isso então na descrição dos outros tópicos. Então, como já expliquei aqui, né, a doutrina de Vallabhacharya se chama Suddha Advaita Vedanta, porque é o puro não dualismo. Por que puro? Porque Vallabha entendia que o Kevala Advaita Vedanta de Shankara estava apresentando um elemento que rompia com a não dualidade. Ele dizia, Shankara está pregando Brahman e Maya. Maya é responsável pela existência do universo e pela existência dos seres múltiplos. Quando Maya é superada, apenas Brahma há. É Maya que é responsável pela criação da ideia de Deus, de deuses, em um mundo de seres adoradores de Deus. Quando esses seres rompem com Maya, eles compreendem que eles e o adorado são um Brahman. O que Vallabhacharya dizia? Que essa perspectiva cria dois. Cria Brahman e cria essa incompreensível Maya, porque é incompreensível para o Kevala Advaita Vedanta, que não explica Maya. Maya é misteriosa, não tem início nem fim. Mas ela é uma coisa diferente de Brahman, porque apenas isso explica a projeção de algo que não existe, o universo e os seres. Então, Vallabhacharya dizia, não, eu defendo um puro não dualismo. Por quê? Porque eu estou dizendo que Maya não é uma entidade à parte de Brahman, ela é uma manifestação do poder de Brahman. Então, como é uma manifestação do poder de Brahman, ela existe eternamente, porque Brahman sempre teve poder, e o que existe dela, o universo e os seres, é real. Porque é uma manifestação do poder de Brahman que é real. Então Vallabhacharya dizia, o que eu defendo é que o universo e os seres são reais, porque são uma manifestação do poder de Deus. Diferente de Shankaracharya, com seu Kevala Advaita Vedanta, que está defendendo dois, porque tem Brahman e tem Maya. Eu estou defendendo um Brahman e o seu poder que gera o universo e os seres. Este ensino, meus amigos, é absolutamente o mesmo de Sri Ramakrishna Paramahansa. É absolutamente o mesmo. Sri Ramakrishna expressa esse ensinamento de muitas e muitas maneiras, mas a principal delas, mais clara ilustração, é a alegoria da fruta de Bel. Certa vez ele conversando sobre a doutrina do Kevala Advaita Vedanta de Shankara, perguntaram a ele sobre isso e ele dizia, eu não posso aceitar as ideias de Shankara, eu não posso aceitar a ideia do Vedanta, como ele caracterizava, que era o Kevala Advaita Vedanta, porque seria como pesar uma fruta de Bel e que você apenas pesasse a polpa, ignorando os caroços e a casca. A fruta, o peso dela contém casca, caroços e polpa. Porque se você pesa apenas a polpa, você perde o peso real da fruta. Então ele dizia, se você considerar apenas Brahman, não considerar a realidade dos seres e do universo, você está ignorando o peso real. Tudo existe. Então, esse ensinamento de Sri Ramakrishna, primeiro, ele não pode ser de modo algum compatível com o Kevala Advaita Vedanta. Porque defende que no final das contas é eterno mesmo só Brahman. No resto é tudo uma realidade relativa.
Isso não pode ser ignorado. Muito bem. Deus é pessoal, tem formas e qualidades, mas essas formas e qualidades são espirituais. Por isso é nirguna, no sentido de estar além das gunas transitórias, mas é dotado de todas as qualidades maravilhosas e eternas. Madhva dizia, Deus tem sim um corpo, mão, rosto, perna, qualidades, moradas, parafernálias, mas essas coisas todas, essas características todas são espirituais, são feitas de Ananda, são feitas de gozo, e é por isso então que Brahman é Nirguna, além das gunas transitórias. Este ensinamento é absolutamente igual ao de Sri Ramakrishna Paramahansa, que dizia, certa vez ouvi um pregador do Brahmo Samai dizer que Deus é sem qualidades, sem forma, sem gostos, e que é apenas a nossa devoção que cria, que projeta isso nele. Dizia Thakur, é como você ouvir alguém que vai falar sobre a vida em uma fazenda e você percebe que aquela pessoa nunca pisou em uma fazenda, porque não conhece as características daquela vida. Completou Thakur, como é possível que aquele que é o manifestador de todas as gunas seja destituído delas? Então o ensino de Sri Ramakrishna é completamente avesso à definição fundamental do Kevaladvaita Vedanta, que diz que no final não existe nenhuma forma, nenhuma qualidade, é completamente amorfo, completamente sem qualidades. De Sri Ramakrishna, não. É dotado de todas as qualidades, mas são qualidades espirituais. Vallabhacharya defendia o Bhagavad Purana como o mais importante livro sagrado. Sri Ramakrishna não fez assim, mas Sri Ramakrishna referendava-se sempre no Bhagavata. Muitas e muitas vezes fez menção ao Bhagavata e fazia clara menção à importância dos Puranas como transmitidores do ensinamento mais profundo. Por quê? Porque eles gravavam as lilas de Deus. No Bhagavata Purana, sobretudo as lilas de Krishna, sobretudo as lilas de Krishna com os Gopas e as Gopis. No Bhagavata Purana se aplica o conceito de que devoção é a coisa fundamental, é o caminho mais alto, e esse ensinamento é o ensinamento primordial de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna diz: o objetivo do nascimento humano é amar e conhecer a Deus. Ele diz: conhecer é vê-lo, não é simplesmente saber dele. Para Vallabhacharya, Deus tem dois aspectos fundamentais. Dois aspectos pelos quais ele pode ser buscado. Um deles, veja que interessante, é Aksara Brahma. Aksara Brahma é a fonte das almas e do universo. E é alcançado por quê? Por quem? Por aqueles aspirantes que buscam Deus pelo conhecimento, jhana, pela moralidade e atos, austeridades, karma, pelas regras religiosas. Esses alcançam Aksara Brahma. Mas aqueles que querem alcançar, ver, que é o aspecto impessoal de Deus, que é o seu brilho, que é o oceano da impessoalidade, veja. Mas aqueles que querem alcançar o profundo manifestador disso, o profundo manifestador desse brilho, esses devem alcançar
Para Brahman, o Brahman Supremo, que é alcançado pelo quê? Por amor e completa rendição. Veja, duas dimensões: austeridades, discernimento, ações caritativas, moralidade. Alcança-se o brilho do Senhor. Não se funde. Conhece-se esse brilho. Mas quem alcança o brilhoso? Aquele que manifesta o brilho. Aquele que rende-se ao Senhor e que o ama profundamente. Isso é totalmente o ensino de Sri Ramakrishna. Que disse: o Jnani é aquele que está em uma casa apagada e quer achar o dono da casa. Ele toca na mesa e diz: não isso, net. Toca na cadeira e diz: não isso. Toca na cortina e diz: não isso. Toca em uma pessoa na casa e diz isso. Só que ele não viu a pessoa. Enquanto Vijnani, o conhecedor, é aquele que acendeu a luz da casa e pôde ver o dono da casa. Porque disse Sri Ramakrishna, é necessário ver. Ver. E Sri Ramakrishna diz exatamente o mesmo. Alcança esse Supremo Senhor por amor e devoção a Ele. Quando você reúne os três apegos conciliados, da mãezinha pelo recém-nascido, do avarento pelas coisas do mundo, da esposa casta pelo amado marido, os três desejos humanos maiores combinados por Deus, você está próximo de o ver. De o ver. E disse-lhe Ramakrishna, se o Senhor dos devotos tiver vontade, Ele até permite que você perceba o tal oceano, o teu brilho, mas apenas se Ele assim quiser. Quem quer? Um ser com qualidades. O impessoal, o amorfo, não tem qualidades, não tem gostos, não tem quereres. Então, Vallabhacharya definia a existência de duas vias, de duas sadhanas. Maryada marga, ou seja, o caminho Maryada, e Pushti marga. Pushti que significa algo como favor, como graça. Então, Maryada é o caminho, austeridades, discernimento, meditação, cumprimento dos deveres, atenção às suas regras. Pushti marga é a total dependência de Deus, como disse Sri Ramakrishna, seja como o filhote do gato que está miando em cima da mesa para que a mãe gato pegue, carregue pelo cangote e leve para outro lugar, seja completamente dependente. Pushti marga. Alguém já viu alguém falar de alguma coisa de Sri Ramakrishna com Pushti marga? Mas é isso. Por qual razão esse ensino tão conciliado não é comparado? Por qual razão? Pluralidade de almas, ensina Vallabhacharya. Veja, ao contrário do Advaita Vedanta que diz que não existe nenhuma alma, só Brahman. É tudo Maya que criou a ideia da pluralidade, o buscador, o buscado, tudo isso é Maya. Para o que vale Advaita Vedanta. Para Vallabhacharya, não, existe uma pluralidade de almas. Diz ele, existe as almas pravarras. Essas pravarras são de dois tipos. As eternamente desgraçadas e malvadas e perversas. E aquelas que são ignorantes. As malvadas e perversas não são necessariamente malvadas no sentido que a gente entende. São aquelas que não querem saber de Deus nunca. Nunca o buscam. E existem aquelas que até pensam em Deus, mas são muito atadas. Existem as almas do tipo Maryada, que são aquelas que buscam Deus pelo esforço, lutam para alcançá-lo, mas atingem apenas o seu aspecto brilhoso. E existem aquelas almas Pushti,
que são completamente dependentes de Deus. 4 tipos de alma. Quem ensinou isso? Sri Ramakrishna Paramahansa. São 4 tipos de alma. As eternamente atadas, as atadas que sabem que são atadas, mas não conseguem se livrar, as que sabem que são atadas e lutam para escapar, e as que nunca estiveram presas. Este é o ensino de Sri Ramakrishna com outros nomes. Está aí. Está aí. Me pergunte então por que, existindo sociedades vedantas, o nome de Vallabhacharya não é citado nunca, não é conhecido. Se o ensinamento é tão parecido com o de Sri Ramakrishna. Mas o Vivekachudamani Muni é vendido nas editoras mundo afora com o selo da Ordem de São Ramakrishna. Livro de Swami Prabhavananda, que absolutamente nega carradas de declarações de Sri Ramakrishna e seus apontamentos, porque é um livro fundamental do Kevala Advaita Vedanta. Não é? Eu lembro, eu era muito influenciado pelas ideias do Advaita, porque recomecei a me interessar por Sri Ramakrishna através das exposições de Swami Sarvapriyananda, muito inteligente, muito brilhante, que em muitos das suas proclamações inclina toda a ideia para o Advaita no ápice, né? E por influência disso comecei a buscar os livros Advaitas da Ordem de São Ramakrishna e também não eram da Ordem de São Ramakrishna. E certa vez comprei o livrinho sobre Prabhavananda chamado, né? Vivekachudamani Muni, a joia suprema do discernimento. Olha, eu lembro do mal-estar. Eu estava inclinado para as ideias do Advaita. Eu estava inclinado para isso. Eu estava influenciado por isso. Mas lendo o livro, eu senti um mal-estar profundo do ateísmo arraigado dele. Existem aqueles livros que edificam você. Existem aqueles livros que acendem em você uma chama de devoção. E existem livros que dragam você. Esse. Por que é assim? Não é? Muito bem. O universo e as jivas são o jogo de Deus. Ensinamento de Vallabhacharya. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer assim: não existe uma explicação que não seja a pura e simples vontade do Senhor que tudo isso aconteça. Com todas as suas contradições e tristezas e catástrofes, o universo inteiro é uma manifestação do deleite do Senhor. Quem ensinou isso? Sri Ramakrishna Paramahansa. Ele ensinou isso muitas vezes diante do bico de pessoas que estavam ouvindo. Diante da inconformidade de pessoas, porque ele estava falando muitas vezes para aqueles membros do Brahmo Samai, os transformadores do mundo, os salvadores do mundo, os falsos salvadores do mundo, os reformadores que não reformam nada no mundo. Sri Ramakrishna dizia: este mundo é o jogo do Senhor, é a sua lira. E alguns diziam: mas eu não estou vendo graça nesse jogo. Ainda assim, Sri Ramakrishna não remontou o seu ensino para ser palatável para ninguém, não. Ele ensinou o que tinha que ensinar. É claro que nem todo mundo acolheu da maneira que tinha que acolher, ao menos naquele momento. Mas o ponto é que essa doutrina de tudo isso que existe é pela vontade de Deus, ela é muito antipática para mentalidades que não querem saber de ninguém acima delas. E é por isso que os ensinamentos do Kevala Advaita Vedanta, dos vários budismos e dos vários outros tipos de não dualidade, que são apenas e tão somente outras formas de dizer ateísmo concreto, são mais populares. Porque estão libertando as pessoas de qualquer ideia de uma eterna submissão a Deus, que é o ensinamento verdadeiro. Por quê? Ainda que sejamos da substância de Deus,
ainda que nada possa existir alheio a Deus, ao contrário do que o Kevala Vedanta diz, né, sobre Maya, tudo o seu poder, uma coisa é o poder, outra coisa é o poderoso. Concordam comigo? Que uma coisa é o poder, outra coisa é o detentor do poder? Nunca será igual. Então você nunca será Deus. Sempre estará abaixo. Ainda que Deus esteja dentro de você. Outro ensino conciliado, Vallabhacharya Sri Ramakrishna, Deus, ainda que seja eternamente o Supremo, ele é escravo do devoto. Quem ensina isso? Sri Ramakrishna e Vallabhacharya. Deus está submetido. Então, Vallabhacharya via Deus como o Krishna criança. Era essa a sua percepção de Deus. O Supremo Brahman é Krishna para ele. E Krishna pequenininho. Então, vocês lembram da Lila de Sri Krishna muito levado? E todo mundo estava louco com as travessuras de Krishna. E a mãe adotiva de Krishna, Yashoda, pega Krishna e amarra ele num pilão para ele ficar parado. Krishna é o Senhor do Universo. Aquele que abrindo a sua boca, a sua mãe Yashoda viu o universo inteiro. E ela lá dentro. Mas ele se deixou prender pela sua mãe. Porque ele a amava muito. Porque ela o amava profundamente. Num amor difícil de ser descrito. O devoto que ama seu Deus como seu filho. Então, Deus é submetido ao seu devoto. Isso é Sri Ramakrishna. Isso é Vallabhacharya. Isto é a doutrina do amor. Que pode constranger as pessoas que só têm amor por elas mesmas. E por isso não podem imaginar um amor supremo por Deus. A realidade do mundo, o mundo é real, ele não é ilusório, porque ele é uma manifestação do poder de Deus. Ensino de Sri Ramakrishna e de Vallabhacharya. Seres inanimados, Asit, os seres animados, as jivas, são manifestações do poder de Deus, mas manifesta-se no mundo o Antariyamin. O que é o Antariyamin? O controlador interno. Ensino de Vallabhacharya, ensino de Sri Ramakrishna. Existe isso, Antariyamin, no Kevala Advaita Vedanta? Não! Porque não existe nada a ser controlado. Interno do que se tudo é um só Brahman? Todo o resto é ilusão de Maya. É a doutrina Mayavada. É o caminho da ilusão. Não é Brahmavada, não. É Mayavada, sim. Que tudo é ilusão. Até mesmo a mais alta e santa devoção ao Senhor é ilusão para o que fala de Advaita Vedanta. Se você é um Advaitin e pratica devoção, como Shankara ensinou, aquilo é uma estratégia, é uma farsa, é uma fraude, é um auto-engano que você precisa superar. Swami Tapassinanda diz, da analogia de Advaitin, é como aqueles que estão subindo o Everest e criam acampamentos temporários. A devoção a Deus para esses é um acampamento temporário. Depois ele larga aquilo e segue para o absoluto, onde não existe mais o Senhor amado. Essa é a doutrina, esse é o ensinamento grotesco e horroroso, antagônico completamente Sri Ramakrishna. Por isso disse: o que é um Paramahansa senão um filho? Não dualidade, eu cuspo isso. Quando eu disse isso, Sri Ramakrishna cuspiu literalmente no chão. Então, quando eu disse em um artigo postado, em uma postagem feita, a grotesca arrogância do Advaita, eu falo autorizado pelo ensino de Sri Ramakrishna. Sim, Sri Ramakrishna. É esse. Sansara versus Lila. Conhecem isso?
Sri Ramakrishna dizia: o mundo é real, mas ele só é samsara para aquele que não tem a visão de Deus. Quando você tem a visão de Deus, o mundo é lila, o esporte do Senhor. O que Vallabhacharya disse? Que o mundo é real, mas que ele só é samsara quando você não tem a visão do Senhor. Quando você tem a compreensão do Senhor, o mundo é prapanca, o ato da diversão de Deus. Igual. Eu acho que não existe nenhuma citação no Sri Ramakrishna Katha do nome de Vallabhacharya. Porque Vallabhacharya era de uma outra região da Índia, inclusive, né? É uma relação norte-sul, né? Um extremos, assim. Sri Ramakrishna cita muitas vezes Chaitanya Mahaprabhu, porque é da sua região, da sua Bengala. Os dois, Shankara e Vallabha, são contemporâneos, se encontraram. Tinham o mesmo amor pelo Bhagavad Purana, tinham o mesmo amor por Krishna, compreendidos de maneira diferente, né? Chaitanya Mahaprabhu tinha como ista o Krishna jovem do amor romântico com as gopis. Vallabhacharya tinha como seu ista o Krishna pequenininho, da relação amorosa com as gopas e gopis criança. Mas ambos tinham o Bhagavata como a literatura principal e a ideia do amor a Deus como o caminho. Mas cada um em uma área, né? Cada um em uma região. Então, a região de Sri Ramakrishna era mais afetada pela experiência de Sri Chaitanya Deva. E por isso nós vemos muitas citações a Sri Chaitanya. E não a Vallabha, mas o ensino é muito parecido. Dizia Vallabhacharya: Aksara Brahman, esse aspecto impessoal de Deus, é alcançado pelo conhecimento da união fundamental da alma com Brahma, da união, não fusão. Vocês conhecem do cristianismo oriental, do cristianismo ortodoxo, né? Que o ápice da busca espiritual de um cristão ortodoxo é não salvação, é teoses. Teoses chama-se deificação ou unidade com Deus. Unidade, se só une dois. Ao menos dois. Um sozinho não se une. Então a busca. Sri Ramakrishna dizia que esse alcançar, essa visão do brilho, Deus permitia, às vezes. Não é? Mas só por sua vontade. Então o que nós temos? A doutrina, né, fundamental de Vallabha era que você alcançava o Parabrahman, a pessoa de Deus, quando você desenvolvia amor puro e completa rendição a Ele. Quando você buscava o seu próprio meio, né? Eu mesmo vou manufaturar a minha salvação, você alcançava apenas o brilho do Senhor. Sri Ramakrishna disse a mesma coisa. Tem a devoção do macaquinho, filhote. Ele vai, se vira e vai pegando. E tem a devoção do filhotinho do gato, que é catado pela mãe gata. Esse é o caminho pushti. Caminho da rendição. Caminho da graça. Aí diz Vallabhacharya, aquele que alcança Deus, que são as almas pushti, que alcança Deus pela devoção, eles ganham de Deus, veja você, um corpo amoroso para viver a eternidade com o Senhor na sua morada. Quem ensina isso? Sri Ramakrishna. Seus devotos são eternos, como Krishna é eterno. Os seus devotos ganham um corpo de amor para viver na sua própria Svarupa. Um devoto perguntou a Thakur: mas não é necessário alcançar esse nirvana, a dissolução? Sri Ramakrishna disse: não. Os devotos não querem isso. Os devotos querem o seu amado
e por isso Deus dá a eles um corpo de amor. Doutrinas completamente conciliadas. A pergunta que cada um deve fazer é: por qual razão essas coisas não são tão conhecidas? Por qual razão essas coisas não são tão conhecidas? Em Sri Ramakrishna e Vallabhacharya, veja, existe respeito sim por aquele que busca Deus pelo seu aspecto absoluto, pelo seu brilho. Como existe respeito por esses no Bhagavad Purana, que diz: o Jnani alcança Brahma. O Yogi alcança o controlador interno e o Bhakta alcança o Senhor dos devotos. É no Kevala Advaita Vedanta que não existe respeito por isso. Shankaracharya chamava de desprezíveis aqueles que, tendo alcançado a ideia do Brahman impessoal, ainda se contentavam em ficar eternamente num aspecto devocional. Ele dizia: isso tem que ser temporário. Então, mas é o contrário. É o contrário. Quando você vê por aí, as pessoas vão dizer assim: esses bhaktas, eles são tão esquentadinhos, eles são tão sectários, eles exigem que todos tenham o amor que eles têm por Deus, eles querem que todo mundo seja como eles. O Advaita não, o Advaita é fino, o Advaita é legal, o Advaita é democrático. Mentira! Mentira! Para a ideia do Kevala Advaita Vedanta, todos aqueles que não compreendem o absoluto, eterno, sabe lá o que não tem forma, que não tem qualidades, mas não pode ser chamado de nada, porque se for chamado de nada, denuncia que isso pode ser um tipo de budismo, né? Não pode ser chamado de vazio não, tá? Chama de Brahma, mas é sem qualidades, sem forma, sem gosto, sem nada. Mas não é vazio. O burro sou eu. O trouxa é o Bhakta. Percebe a estratégia? Qual é a ideia mitológica do diabo? É aquele que quer ser Deus. Aqui é um pouco combinado. É uma ideia de ser Deus com ao mesmo tempo destruir a ideia de Deus. E é por isso que Ramanuja, Madhva, Nimbaka, Vallabha, Chaitanya e Ramakrishna não ensinaram isso. Eles ensinaram, sim, aspectos incontáveis de Deus. Atrações incontáveis de Deus. Você pode ter uma relação com Deus de Shantabhava, uma completa presença na dominância do Senhor, e você pode até renascer como uma grama. Se você gosta tanto desse aspecto impessoal, né, desse aspecto todo, você pode ser uma graminha em Vaikunta. Que maravilha. Não é verdade? Qual é o problema? Qual é o problema? Que todo problema para essas pessoas parece ser a condição pessoa. Ainda que o budismo e o Advaita Vedanta considerem absolutamente necessário se nascer como homem, como pessoa, eles acham que o ápice da evolução espiritual é quando você se descaracteriza completamente de pessoa. Tem sentido isso? Ou isso é estúpido? Tem sentido isso ou isso é sem cabimento? Reflitam. Reflitam. Estou falando aqui como alguém que não ganha dinheiro com isso, ok? Não é alguém que ganha dinheiro fazendo palestras com isso. Outro dia, um amigo chegou para mim e falou sobre uma dessas personalidades do caminho da não dualidade. Ele dizia para mim: esse fulano aqui, olha, que ele é um sucessor, um discípulo de Ramana Maharshi. Não era não, tá? Ele tinha nascido anos depois que Ramana Maharshi tinha desaparecido e tal. E ele prega isso aqui. Eu dizia: não é porque eu sou apegado a Deus, é porque eu acho sem cabimento essa perspectiva. Veja como vive essa pessoa. Veja do que vive. Esses desapegados da não dualidade, veja do que vivem. Viajando o mundo inteiro, com seus devotos, com as suas guirlandas, com seus hotéis. Não é? Enquanto isso, temos esses grandes seres que, reduzindo verdadeiramente a sua forma a nada para revelar o Senhor,
pregaram o amor e a devoção a Deus como o caminho supremo. É isso, meus amigos. Eu espero que tenha sido interessante. Eu espero que tenha sido uma novidade. Eu espero que muitos daqueles que tenham visto esse vídeo se sintam animados em procurar conhecer as escolas devocionais vedânticas. Eu estou amadoristicamente traduzindo esse livrinho, As Escolas Devocionais de Vedanta, de Swami Tapasyananda, que não é um livro que ele vai meter o pau no Advaita Vedanta, muito pelo contrário, muito respeitoso. Vai dizer assim, não, olha, tem seu valor, tem sua importância, mas as outras também têm. E vai defender, inclusive, coisas que eu nunca defenderei aqui, como se existe uma tal ideologia ou teologia ou filosofia Ramakrishna Vivekananda, mas eu compreendo perfeitamente a posição de Swami Tapasyananda e o seu ideal. Mas esse livro é muito importante, porque ele vai descrever a vida e os ensinamentos de Ramanuja, de Madhva, de Nirbaka, de Vallabha, de Chaitanya, e nós vamos ter essa oportunidade de poder ter acesso a essa literatura e também o outro livro, as escolas devocionais, as escolas medievais vedânticas, de um grupo de estudiosos. Eu também pretendo fazer esse esforço. Estou inclusive conversando com alguns amigos, uma ideia ainda muito nascente de criarmos um grupo de trabalho para fazer traduções amadoras, não para vender livros, ok? Outro dia veio um rapaz falar comigo. 2 dias antes, ele não sabia o que eram termos básicos. E 2 dias depois ele apareceu dizendo que ele tinha um camalhaço, que ele tinha escrito sobre a filosofia de um grande acharya vedântico. Evidentemente que eu apenas disse para ele, não faça alguém achar que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Só isso que eu te peço. Né? Não é para enrolar trouxas e ganhar dinheiro com o trabalho dos outros que eu vou fazer esse trabalho não, tá? É uma tradução amadora, disponibilizar para download gratuito, evidentemente, e postagens e coisas assim, né? É isso, meus amigos. Espero que tenha sido legal em mais um desses vídeos da série Fora das Séries. Eu não vou pedir desculpas aqui pelos meus arrobos, que vocês já conhecem. Meia dúzia de amigos que acompanham esses vídeos aqui sabem por que é assim. Deve existir alguma importância para isso, para imprimir também um pouco desta indignação, que eu espero que seja benigna. Tá bom, meus irmãos e amigos queridos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.